Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo aqui, mas a gente está aqui em mais um JetCast. Estamos aqui com nada mais, nada menos do que ele, pastor Daniel Torres aqui, e é aquele de sempre, que vocês já sabem, né? O pastor Lucas Pacheco está aí, e a gente está aqui para entrevistar o pastor Daniel Silva Torres. É um pastor que tem sido uma referência na minha vida, na vida do pastor Pacheco, de toda a nossa igreja. Não só como pai, mas também como um grande líder. Vale ressaltar também que, apesar dele proporcionar uma grande liberdade para cada um desenvolver o seu chamado e manifestar um DNA da parte de Deus, cada um tem um perfil, cada um tem um estilo, cada um tem uma área de atuação no reino de Deus, o qual ele respeita e incentiva que todos aflorem naquilo que Deus chamou para fazer. Ele, há muito tempo atrás, muitos anos, o 8º membro dessa igreja, estabeleceu uma cultura e um DNA que, mesmo tendo uma equipe de mídia, tendo uma equipe de louvor, tendo uma equipe de pastores, podendo agir de maneira livre no seu chamado, essa cultura estabelecida lá atrás influencia essas pessoas hoje. E eu não vou dizer que cultura é essa, eu gostaria de ouvir da boca dele, que cultura é essa de perfil de igreja, de comportamento enquanto cristão, que o senhor tanto bateu na tecla, ainda hoje bate e que já tem anos na sua vida? Bem, a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês aí, os ouvintes, pessoas que estão acompanhando, a maravilhosa graça. O que eu tenho a dizer, pastor Lucas, é que eu acredito que Deus nos chamou para algo. Cada um, então, você que está assistindo, cada ouvinte, cada pessoa tem um propósito, uma chamada especial da parte de Deus para a sua vida. Coisas que o Senhor chamou você, vocacionou você a fazer, que eu, por exemplo, não seria capaz de fazer. Então, é isso que eu costumo dizer, como bem você disse, e apontar, dentre tantas outras coisas, mas de maneira muito firme, é que eu acredito que eu sou uma pessoa que facilita ministérios. Eu continuamente quero estender, quero ser aquela pessoa que abre portas, que impulsiona pessoas a encontrar o seu chamado, a desenvolver esse chamado e a serem praticantes, não apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que Deus tem preparado, planejado para a vida de cada um. Nós sabemos que nós podemos atrapalhar, muitas vezes interromper, ou muitas vezes suspender algo que Deus tinha pressa para fazer naquela pessoa. Eu serei, pelo menos, alguém que vai tentar impulsionar e empurrar essa pessoa para propósitos, planos, porque tem coisas que você, pastor Lucas Torres, pastor Lucas Pacheco, que vocês fazem que eu não sou capaz de fazer, e outras que eu faço que vocês não serão capazes de fazer. E bem assim é cada ouvinte. Saiba que Deus tem um plano para a sua vida, e eu quero impulsioná-los. Certo. E de todos essa liberdade proposta, cada um tem a sua vertente, que o senhor tanto incentiva, você bateu numa tecla de conquista, de ser uma igreja profissional, antigamente, espiritualidade, ainda hoje, para muita gente, espiritualidade é sinônimo de miséria, pobreza, de sentimento de vítima e coitadismo, né? O homem de Deus, humilde, pobre, 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 pobre. A pessoa confunde humildade com condição financeira. Então, e o senhor veio de maneira disruptiva quanto a isso, né? Com certeza. Você falou bem, né? Os conceitos são diferentes. A questão de ser humilde, que nós devemos ser, né, nem sempre tem a ver com a questão da pobreza, da miséria, financeiramente falando, nesses termos. Então, nós temos que ser humildes, né, mesmo detendo condições financeiras, intelecto, condições de fazer uma boa diferença na sociedade. E nós, enquanto igreja, nós acreditamos que existem dois grandes grupos formadores da humanidade. Aquelas pessoas que estão designadas a entender o seu propósito diante de um Deus que é poderoso, que é conquistador, que criou céus e terra, para fazer a boa diferença e conquistar aqui. Por isso que no Salmo 115, no verso 16, está escrito que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele, o Deus Altíssimo e Poderoso, confiou aos homens. Então eu tenho, da parte de Deus, uma confiança depositada, que Ele depositou em mim,
para fazer algo aqui nessa terra. Então, se houver um grupo que precisa conquistar, precisa romper, precisa fazer coisas notórias, sejamos nós, filhos resgatados, restaurados, vivificados pelo Espírito Santo, que é Deus presente em nós. É o episódio, por exemplo, lá da Torre de Babel, quando houve uma sentença da parte de Deus, quando ele confundiu as línguas, mas ele disse, a partir de agora não haverá limite para aquilo que o homem intentar fazer. Nós queremos pegar essa verdade e que não haja limite para aquilo que nós intentarmos fazer, que glorifiquem o nome do Senhor. O nosso propósito é esse, uma igreja relevante, usando os equipamentos de qualidade, de coisas boas. Eu costumo dizer que lá em casa pode até ter uma lâmpada queimada, mas aqui na igreja não. Tudo de excelência, e este é o perfil de pastoreio que eu quero implantar e tenho implantado nas pessoas que estão aqui na igreja. Não achar que está tudo certo, nivelar por baixo. Nós queremos nivelar por cima. Há um óleo, porque o nosso Deus não nivela por baixo, de conquista. Ele nos conquistou para que nós sejamos conquistadores. Pastor, o senhor nasceu, cresceu em lar evangélico, né? E dentro de uma cultura brasileira, que é aquilo que o pastor Lucas Torres acabou de falar, é onde o evangélico, por muito tempo, ele foi taxado como o sofredor, quanto mais surradinho, sim, mais santo sofrido, ignorante, né? Quando que o senhor teve esse discernimento contra, digamos assim, o sistema, que até então existia muito forte, é que o evangélico, de fato, é aquele cara que ele pode estudar, ele pode conquistar, ele pode estar em lugar de relevância, porque você foi criado num contexto, numa época... Que tinha essa cultura. Que tinha essa cultura. Aí você vem e você quebra isso mentalmente, na sua cabeça, isso. Pastor Lucas Pacheco, é bem isso. Eu fui criado nesse sistema, mas boa parte dos ouvintes pode ser que também tenham vivenciado isso, e eu sempre tive algo na minha vida, que eu não queria, no biotipo, né, ser desenhado como aquele tipo de pessoa, meia moribunda, cabisbaixa, com a Bíblia debaixo do braço, né, nivelando por baixo. Então, quando eu recebi algumas palavras proféticas de que eu seria pastor, eu não as recebi facilmente. Né? Eu me lembro de um episódio que eu cheguei a chorar e a falar diretamente com Deus. Por causa da sua realidade, do que significava ser um pastor da sua cultura. Na minha cultura. Do que você via, né? Eu vi um pastor, aquele ser, vou botar entre aspas, com muita dificuldade financeira. Sofredor, dependente da igreja. Uma rifa da igreja. Aquele tipo de mentalidade. O dia que ele fosse fazer algo diferente, a igreja tinha que autorizar. Se ele aparecesse com um carro novo, ele estaria roubando da igreja, porque ele é marcado para ser aquele perfil sofredor, quase que sendo bonito a vida miserável que muitos levavam. E eu não queria isso para mim. Então, de fato, eu desde cedo fui estudar e eu recebi essas palavras proféticas que eu não queria, mas eu entendi já na minha fase ali, juventude, adulto, que Deus me permitiu estudar, ter um conhecimento, ter uma posição, ser aprovado num concurso muito difícil, que eu somente atribuo a graça de Deus na minha vida. Óbvio que eu me dediquei, que eu estudei, mas teve um favor de Deus, eu reconheço isso. E para eu estar numa condição de que eu não precisaria me submeter enquanto pastor. Então, você que está aí, que tem sonhos e projetos e pensa nisso, você não deixe que alguém te convença que o bom, que o ideal é o dia que você se ver enfermo, ou alguém da sua parentela, da sua família, você ter que amargar, quem sabe, como muitos exemplos que nós vemos aí na fila do SUS, que tem trabalhado, os profissionais, mas a demanda é muito grande, e acabam falecendo sem o tratamento, sem o procedimento, sofrendo, como nós vemos seguidamente nos noticiários. Não, isso não é bom, não é o que Deus desejou. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que você vai ter condição, você vai avançar, você vai poder desfrutar o bem desta terra, porque eu acredito que Deus nos fez conquistadores. Então, cabe a você, na graça e na presença do Senhor, também ser fortalecido com essa palavra e fazer por onde. Então, essa questão, pastor Lucas Pacheco, eu não assumi, eu não absorvi como verdadeira para a minha vida. E isso é o que nós empreendemos aqui. Muitos jovens aqui da igreja da Jet Church, muitos jovens, chegaram aqui num contexto social muito próximo à miséria, com dificuldade. E hoje eles estão aí rompendo, viajando, comprando apartamento, andando com... Eu acho isso lindo, eu acho isso muito bonito. E essa é a cultura, pastor Lucas, de deixar eles desenvolver o seu ministério, e há uma palavra
de que se alguém nesta terra tiver de governar, de ser um conquistador, que seja o povo do Senhor. Porque alguém vai governar e alguém será governado. Sejamos nós. Porque se um justo, alguém que é justificado no sangue do Cordeiro, governar, o restante vai ter paz, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que quando a gente crê nos profetas, nas palavras proféticas deliberadas sobre a nossa vida, a gente prospera, né? Você pode falar aí de umas 3 palavras proféticas deliberadas sobre a sua vida, quem sabe sobre a igreja, e que você tem visto o fluir de Deus em cima delas, ao passo quando a gente se lança, ou o senhor, no caso, se lançou nessas palavras, né? Eu já plantei algumas sementes próprias, eu penso, eu gosto de coisas boas e custam caras. Então eu não tenho dificuldade de ir num banco e financiar e fazer algo para custear o meu estilo de vida. Não há problema com relação a isso. Então muitas vezes eu fiz isso para aportar um recurso, uma oferta, algo no altar. Algo que realmente expressasse o mesmo compromisso e a mesma vontade que eu fazia para algo próprio, fazer para a própria igreja. Eu tive isso. E muitas vezes eu vejo pessoas queridas e próximas minhas sendo abençoadas. E na mesma hora eu guardo isso comigo, mas eu na mesma hora sou ministrado pelo Espírito Santo de coisas que eu nem me lembrava, que traz a memória de ofertas e sementes que foram plantadas. Então, há a manifestação, porque Deus, ele paga e paga muito bem. Eu vou te decepcionar e vou ficar devendo para você, mas Deus não. Então, não como uma moeda, como uma barganha. Mas eu vejo muitas vezes Deus presenteando pessoas que me são muito queridas e amadas, e eu me lembro e me regozijo em ver que Deus está olhando, Deus está percebendo. Além disso, existem situações de palavras que eu recebi, de coisas que têm acontecido e nós temos visto, que eram impossíveis. A compra do terreno era impossível, né? Mas Davi ganhar de Golias também era impossível. Davi vencer um urso ou um leão também é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, eu vejo a manifestação da misericórdia de Deus na compra desse terreno, na construção, em planejamentos de ofertas, porque a igreja ela é sustentada pelas ofertas e os dízimos que são santos perante o Senhor. Na questão da gestão, da administração e a bênção de Deus, muitas vezes dobrando pessoas que se dispõem a colaborar. Isso tudo são palavras proféticas que foram liberadas sobre a igreja e que nós estamos colhendo. Você disse bem, creia nos profetas e prosperem, prosperareis. Para isso eu preciso crer. E o crer, queridão, não tem a ver com coração, porque o mundo te dispõe a você seguir e agradar os desejos do teu coração. A nossa proposta é não. O crer tem a ver com a mente, tem a ver com o intelecto e inteligência. Você determinar na sua inteligência que mesmo que você não esteja vendo, que não esteja tocando, que aquilo é real para a sua vida. Se essa visão na sua inteligência te dominar, ela vem e domina o teu coração. Você dominando o teu coração e não o contrário, porque o coração é enganoso. Então é assim, eu resolvi crer nas palavras proféticas e aí nós temos prosperado. Esse versículo tem se cumprido em nossas vidas. Amém. Pastor, quantos concursos você passou? Olha, eu devo ter feito uns 25 concursos. Passei em 8 concursos e em um deles eu passei em primeiro lugar. E tomei pau em outros 15, 16, 17. Mas é assim, né? Concurso, você que quer se aventurar, entrar nessa área, até você conseguir. E é assim na igreja aqui também, gente. Tem um outro perfil. Nós aqui, e é a ideia que nós queremos empreender as pessoas para não desistirem. Não desista. Seja como for, persista, perseverar em seguir ao Senhor. Não sei como é que vai ser a sua casa, mas eu e minha família perseveremos, né? Vamos perseverar em seguir o Senhor. Então, eu tenho planos e projetos, que as lutas, as dificuldades, os recursos financeiros não existem, mas nós vamos peitar. E quanto mais se levanto contrariamente, este é outro perfil. Eu sou uma pessoa aguerrida. Eu vou para cima, né? A minha limitação é um perfil. Na questão do concurso foi assim também. Eu comecei a estudar para concurso. Por quê? Eu nem sabia que tudo isso, depois, no futuro, eu seria um pastor. Eu sou improvável para ser pastor, porque eu não queria, justamente pela condição financeira do ambiente que eu vivi e que via os pastores, né? Mas nós estamos também rompendo essa cultura, né? Nós temos funcionários, pessoas aqui na igreja que estão prosperando, crescendo, viajando, né? Pessoas que outrora, pouco tempo atrás, eram ajudadas com uma cesta básica por um período, ok?
é um momento que está passando, mas não perduram, vão sair. E hoje estão aí, né, rompendo, vivendo, crescendo financeiramente. É a prova concreta que Deus muda situações e histórias na sua vida. Nós cremos, pastor Lucas Torres, que Deus cura um enfermo, restaura um casamento, pastor Lucas Pacheco, que liberta uma pessoa escravizada por demônios, mas nós temos dificuldade quando o assunto é financeiro. É Deus por completo. Se ele age numa área, ele também age no outro, ele não é limitado. É Deus por completo. Se o seu problema, se aquilo que é o teu pé de barra, aquilo que tem dificuldade é a área financeira, é justamente nessa área que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida, se você assim desejar e crer. Cria nos seus profetas e você vai prosperar. É o único status que Jesus deu como Deus, né? Foi o dinheiro. Foi o dinheiro, não foi a tribulação, não foi a dificuldade, não foi a enfermidade, Olha aí. né? Não foi problema no casamento, foi o dinheiro, né? Olha aí. O sábio Salomão, inspirado por Deus, né, o homem mais sábio que pisou na terra, disse que o dinheiro a tudo responde, Verdade. né? E que o amor ao dinheiro Aí está o problema. é a raiz de todos. O amor ao dinheiro. Ah, eu não tenho amor ao dinheiro. É porque às vezes você nem tem dinheiro. Então nem tem como ter amor por algo que você não tem, né? Então a única coisa para dizer se você é livre ou não é se de fato você tem aquilo, né? Ah, eu sou um cara muito regrado. No quê? Ah, na alimentação. Claro. Vai na churrascaria. Vai na churrascaria. Eu quero ver. Aí você mostra a liberdade, né? Ah, eu sou um cara que me livra. Eu conheço gente para se libertar das drogas. O cara entrava no apartamento e jogava a chave pela sacada. Ele não é livre, não. Ele é um cara enjaulado. Para livre ele não serve. Então, para você dizer que é livre, é liberto alguma coisa, você tem que ter acesso a essa coisa e poder agir de maneira nobre em relação àquilo. Então, quem nunca tem, seja dinheiro, seja o controle, seja... o pessoal fala, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. O cara que não tem poder, é muito fácil, né? Que não tem um cargo de liderança, dizer que seria humilde, dizer que seria, né? Agora, só pode dizer isso quem tem algum cargo de poder, de, enfim, liderança, recurso, enfim, detém a mão de se dizer sim ou não em relação a alguma coisa para dizer de fato se é livre ou se de fato é humilde em relação à posição que Deus colocou, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? As pessoas... eu não. Mas, cara, mas você não tá liderando, você daqui a pouco não tem o recurso, você não tá numa posição de dizer sim ou não. Na verdade, pastor, as pessoas, se a gente vai fazer uma análise criteriosa, as pessoas que têm dificuldade em matéria de igreja, de eclésia, na área financeira, são pessoas que têm problema com a área financeira. Aquela pessoa que não tem problema na área financeira, ela não é obstáculo para as coisas, não é dificuldade. Então ela vê com prazer quando a igreja prospera, quando compra isso, quando intenta isso, quando os membros, os pastores prosperam, e eu vejo isso com muita alegria. Quem é contrário a isso tudo é porque também tem uma resistência, um problema consigo mesmo. E este é um dos focos que a nossa igreja trabalha de maneira muito firme e muito incisiva. Nós entendemos também, fora a questão financeira, que talvez você possa achar que seja o carro-chefe, não. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Nesse mesmo texto ali, quando Jesus está falando, ele vem falando sobre a provisão, né? Olhe para o lírio do campo, ore para as aves, né, que o Senhor dá, né? O Senhor vem trabalhando essa questão do sustento, da provisão e do socorro dele. Nós estamos empreendendo um socorro também de maneira muito firme nas questões emocionais, com as clínicas da alma, com atendimento pastoral. Nós temos ministério de acompanhamento psicológico aqui na igreja, né? Nós estamos focados em promovermos a ruptura de muitos pensamentos, de muitas crenças limitantes, de muitas histórias que as pessoas trouxeram da família que hoje prejudicam em tantos outros valores que ela poderia acrescentar, crescer e romper. Então, isso faz parte também de um trabalhar da igreja da Jet Church. Além disso, da questão emocional, nós temos a questão espiritual, né? Nós temos curso de intercessão, de batalha espiritual, porque nós entendemos das demandas espirituais. Tudo isso para honrar e glorificar aquele que é digno do louvor e glória. O nome do Senhor Jesus sempre é exaltado em nossos cultos. São mais de 20 cultos durante a semana. E todos os pastores aqui, eu observo, exaltam o nome do Senhor Jesus. Este é um bom segredo para fazer você crescer. Ter uma convicção de
conquista porque o teu Deus não perde batalhas. Esta é uma essência e é um princípio. Né? Nós somos filhos de um Deus que não perde batalhas. E, além disso aí, glorificar. Ele vai te exaltar para quê? No meu caso, no nosso caso, ele nos exalta para que o nome dele seja glorificado. Resta saber o que você vai fazer com a exaltação que Deus te der. Se ele te colocar lá em cima, como é que será o teu coração? Este é um tema importante que nós tratamos aqui. Então, as coisas não são aparentes, como vocês estão vendo. Há um trabalho, há uma oração, há uma consagração, há uma atenção, há um temor, há tropeços, mas o Senhor estende a mão para nos levantar. É isso aí, gente. Moral da história. Isso aqui é só um celular. O problema é na mão de quem ele vai cair. Como é que você vai usar? Como é que você vai lidar com isso? O que você vai ver? O que você vai pesquisar? De que forma você vai falar? Com quem você vai falar? Então, tudo é um instrumento. As coisas são instrumentos, as situações são oportunidades. O que importa mesmo é o teu coração, como é que ele está conectado com aquilo, né? Interessante que tudo tem uma história por trás, né, pastor? Hoje a gente chegamos aqui gravar, ok, tudo muito bonito, mas o senhor tem uma história na igreja. Até recentemente conversava com um rapaz, e agora ele é membro da nossa igreja, enfim, foi viajar. Ele contou que o senhor com o pastor Abel, que para quem não sabe iniciou a igreja, né? Lá, muitos e muitos anos atrás, foram numa loja essas lojas que tem tudo um pouco, né? Tem sofá, tem pia, tem TV. E ele me contando, ele é o vendedor. Ele falou assim, não, chegou lá o pastor Abel e o Daniel. Ele falou assim, Daniel. E aí o Daniel olhou aquele aparelho de som, falou assim, esse aqui, qual que é o melhor? Aí o vendedor contando, que hoje é membro da igreja, falou, não, o melhor é aquele ali. Só que ele me contando depois, ele falou, cara, como eu sabia que era coisa da igreja, ele me pediu, assim, qual que é o melhor, falou que ia voltar amanhã, eu ignorei, nem dei bola, assim, ele conta, assim, até dando risada disso. E no outro dia o senhor foi lá e voltou, o senhor foi, voltou, comprou o melhor, pelo que ele me falou, era aqueles aparelhos de som enormes da época. Grande, lá. Né, as caixas enormes. Né? Ele falou assim, e desde então, aquilo marcou muito ele. Tanto é que ele foi embora, hoje ele é membro da nossa igreja, líder de clã, é uma liderança dentro da igreja, mas digo isso por quê? Porque hoje o que nós vemos é fruto de um início e não abrir mão daqueles princípios de melhor, de excelência, de fazer daquilo que é um grande problema de muitas pessoas, que é não dar o melhor naquilo que tem nas suas mãos, nas suas possibilidades. Olha isso. E o senhor nunca abriu mão de sempre ser o melhor para as coisas de Deus. Com certeza. Mas só veja como é que são as coisas. Essa semente que é plantada, né? O pastor Daniel, não é por causa da bondade, não. É porque vocês estão diante de uma pessoa que tem inteligência. Eu sei que Deus paga e paga bem. E eu estou falando de assunto espiritual. Então, eu posso dizer isso, mas o pastor Lucas Torres, o pastor Lucas Pacheco e outros membros da nossa igreja já ofertaram coisas da sua vida pessoal que lhe custaram. Eu não estou falando de você tirar um dízimo dobrado, um dízimo triplicado, não é isso não. São coisas que custaram, como eu já fiz. Mas eu sei que depois Deus vem e dá coisa ainda melhor. Por quê? Não sei, pergunte para Deus. Né? Porque Deus não trafega igual, não é igual nós. Né? Não é por merecimento. Não tem nada que eu possa fazer que o Senhor Jesus entregou a si mesmo. Então, o que eu possa fazer que mereça? Né? Que seja maior que essa obra que ele já fez? Nada. Mas é uma questão de honra. Está escrito que ele honra quem honra. Então, eu já tenho certeza, eu já estou convicto. Eu só lamento que alguns tantos não entenderam isso. Mas aqueles que entenderam estão vivendo e experimentando, têm testemunho próprio. Poderia questionar vocês aqui. Cada qual tem o seu testemunho próprio. E tantos irmãos da igreja. Esta é uma realidade. E isso é muito bom porque o reino dos céus é glorificado, o nome do Senhor Jesus é glorificado, né? E tem um lado negativo de atrair atenções, pedra, desconfiança, essa coisa toda, mas tudo bem. Eu estou trabalhando. Ninguém tem inveja do mendigo, né?
O Senhor Jesus falou assim, venha a nós o teu reino. Nós estamos invocando o reino de Deus desde já. É aqui, isso aí. E o reino de Deus, meu amigo, não é de miséria, não é de pobreza, não é de lamento. Reino de Deus também, sem perseguição, não é reino de Deus, né? Porque Jesus Cristo disse que a gente é o sal, então onde a gente chega chegando, porque você dá gosto para as coisas. E diz que a gente Além é de luz. dar gosto, pastor Lucas, o sal serve para gerar sede. E nós queremos te dizer aí que você está diante de uma igreja de pastores, de membros, cada membro, que tem uma fonte jorrando de dentro. Aleluia. Amém. Então nós vamos gerar sede pelo sal que nós somos, mas também nós vamos dar de beber. Sim, e pastor, esse episódio ele vai ao ar dentro de um contexto da nossa nação, que no momento da nossa nação que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas confundem até mesmo a questão de confiar no Senhor, ficar de braço cruzado, esperando. Uma palavra que Deus tem colocado no seu coração, depois desse cenário político, para o povo cristão, para o povo que crê em Deus, para o povo que às vezes olha assim, não, beleza, minha confiança está no Senhor, assim como a gente tem falado, né, minha confiança está no Senhor, no meu trabalho, só que eu tenho que levantar cedo, tenho que bater meta, senão o boleto não é pago sozinho, o dinheiro não cai na conta. Então, qual é a palavra que Deus tem dado ao seu coração nesse momento que nós estamos vivendo como nação? Eu tenho muita certeza, seria até um pleonasmo, né? Certeza já é certeza por si só, não precisa ser muito ou pouca. Mas que há um vento da parte de Deus impetuoso soprando sobre o Brasil. Nessas eleições, a igreja do Brasil inteiro, seja que esquecer as placas, houve um povo orando e consagrando o Brasil, consagrando as lideranças. Então eu tenho certeza que as orações produziram e estão produzindo um peso de glória nas regiões celestiais. Então, seja o que virá, o que for pela frente, Deus está no domínio e, de fato, não é bravata, de fato ele está no controle, ele não perde o controle. Então, nós estamos crendo que a igreja vai se movimentar mais ainda, aquele que se santifica, santificará-se mais ainda, e nós vamos fazer uma grande diferença aqui, por exemplo, na nossa cidade. Amém. Começamos pequenino, mas vamos avançar. E estamos imbuídos de fazer parte desse movimento. Se esse vento soprar por aqui, nós estaremos no centro dele. Esta é uma decisão, é o que eu falo. Se tiver que exercer um posicionamento, nós vamos tomar a frente e vamos fazer. Então, gente, se vai ficar um presidente, se vai ficar outro, se vai entrar um poder e outro, o que nós temos que fazer enquanto igreja do Senhor Jesus é orar por aqueles que estão em evidência, porque a palavra assim determina que nós devemos orar, não é uma opção, é uma determinação. Então nós abençoamos, a minha boca não sai maldição, eu vou abençoar seja quem for, mas o domínio, o controle e o poder sempre pertencem ao Senhor dos Senhores, e Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Pode ser que para alguns Ele revele os seus segredos quanto a isso, para outros não, mas no final da história Ele vai fazer o que Ele quer. Maravilha. Pastor Daniel, encerrando aqui nossa conversa, eu gostaria que você proporcionasse aí 3 conselhos aí para quem está nos ouvindo. Ok. Primeira coisa que eu te dou um conselho muito claro, eu entrei numa igreja quando eu vim para Chapecó há 20 anos e não saí mais dela. Entendeu? Lógico, existem as contrariedades, existem as coisas contrárias, as tristezas, as frustrações, porque nós tropeçamos. Eu tenho erros na minha caminhada, continuo tendo, né? Mas as virtudes, os acertos são maiores que os erros, e o Senhor perdoa os erros, né? Então, o conselho que eu te dou, não deixe de congregar. Seja que igreja o Senhor te enviar, ali naquela igreja, seja você uma resposta de Deus. Não fique naquele joguinho que hoje nós temos visto, eu vou ficar em casa, eu sou de Jesus em casa. Não. A palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus que nós não devemos parar, deixar de congregar. Porque você, queridão e querida, você é a resposta de Deus lá naquele lugar que Deus te enviar. A igreja Jet Church, eu costumo dizer que as portas estão abertas, bem abertas, para você querendo entrar. Nós fechamos um pouquinho, talvez bastante, caso você queira sair, né? Mas queremos que você faça a boa diferença. A boa diferença. Esse é o conselho número 1. O conselho número 2 use a sua boca para aquilo que Deus, que Jesus Cristo falaria. Eu costumo dizer e pensar, o que Jesus falaria nesse exato momento? Isso tem me evitado de errar bastante. Tenho errado menos. Continuo errando, mas errado menos, porque às vezes eu vou falar alguma coisa e na mesma hora eu me lembro, o que será que Jesus ia fazer ou ia falar neste momento sentado aqui ao meu lado? Vai te ajudar bastante, se você fizer assim. E a terceira
conselho que eu te dou, venha pra JET. Pastor, a gente quer entregar uma lembrancinha. Olha aí. Toda a primeira vez. Né? Olha aí, primeira que tal, hein? Todo não mundo que gosta vem a de chocolate, primeira né? vez recebe um. Mas é bonito, hein? Que bonito. Aí, gente. Tá vendo? Você vai comer tudo aqui agora na nossa frente. Não, Esse não é o vou não. desafio. Você vai Não dividir vou, não. com Esse é o todo mundo. desafio, né? Queridão, sirva o teu Deus com alegria e apresente-se a Ele com cânticos. A sua boca é a expressão daquilo que você carrega, o Espírito Olha aí. Santo. Estamos encerrando Deus aí, então, abençoe. mais um JetCast com os meus 2 mentoriandos aí. O pastor Daniel e o pastor Lucas Pacheco. Estou aprendendo né? bastante com ele. Pupilo. E que Deus abençoe a vida de Sou vocês, esforçado. em nome de Jesus.